Olá, meu nome é Ana Clara, eu sou acadêmica do 10º período de enfermagem da UFMS e faço parte do grupo PET Enfermagem. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de planejamento familiar. Planejamento familiar é uma política que foi instituída pelo governo, tendo em vista reduzir o número de gestações indesejadas e também aumentar o espaçamento entre uma gestação e a outra. Com isso, a gente aumenta a oferta de métodos contraceptivos disponíveis para essas mulheres, explica que elas têm acesso e também reduz o número de abortos e de ligaduras, de laqueaduras. Atualmente, nós temos inúmeros métodos contraceptivos disponíveis que vão desde os métodos naturais, aos de barreira, hormonais, intrauterinos até os métodos cirúrgicos, que são considerados os irreversíveis. Os métodos naturais são aqueles em que a mulher consegue identificar o período que ela está fértil e aí fazer a abstinência durante esse período. Porém, eles são os menos indicados, porque exigem muita cautela, a mulher precisa ser muito regrada, saber certinho os dias da menstruação, e muitas vezes a gente não consegue fazer esse controle à risca. Dentre os métodos de barreira, que são os mais conhecidos, nós temos as camisinhas, feminina e masculina, que tem uma chance de falha em torno de 2%, e que são os métodos mais indicados porque são os únicos que conseguem prevenir contra as doenças sexualmente. Já o diafragma, que é outro método de barreira, tem uma chance de falha que varia de 6% a 16%, a depender do modo de uso, e a gente aconselha que seja feito uso concomitante com uma pomada espermaticida. Dentre os métodos hormonais, nós temos as pílulas e os injetáveis, e nos dois nós conseguimos encontrar duas opções, que são aqueles combinados de estrogênio e progesterona e aqueles que são apenas de progesterona. Para as mulheres que estão no puerpério, que é aquele período após o parto de em torno de 42 dias, a gente costuma indicar o uso dos métodos que são apenas de progesterona, que no caso é a pílula ou então a injeção trimestral. A chance de falha das pílulas varia de 0,3% até 8%, dependendo se a utilização é feita de maneira adequada ou se existem falhas durante o uso, como pular um dia ou outro. Os injetáveis, por sua vez, têm uma chance de falha de 0,05% a 0,3% de falha, também levando em consideração o uso perfeito. Existem também alguns outros métodos hormonais que são mais atuais, mais modernos, como os implantes subdérmicos, os adesivos transdérmicos e os anéis vaginais. Porém, eles não estão disponíveis pela rede pública. Os métodos hormonais, eles agem inibindo a ovulação. Eles alteram a parede do endométrio e também o muco cervical, que acaba impedindo a entrada do espermatozoide e a sua fixação. Os métodos intrauterinos, por sua vez, são aqueles que são inseridos lá dentro do útero da mulher. Nós temos o SIU, que é o sistema intrauterino, e o DIU, que é o dispositivo intrauterino. A diferença deles é que o SIU ele age com hormônios e o DIU a gente tem a versão em cobre, vai em torno de até 5 anos. É lógico que fazendo um acompanhamento com o seu médico e um profissional responsável. O interessante desses métodos é que eles têm uma chance de falha mínima quando comparado aos demais, que varia de 0,1% no hormonal a 0,6% no de cobre, e que eles têm uma longa duração. O problema desses métodos é que algumas mulheres acabam expelindo eles sem perceber, por isso que é muito importante fazer o acompanhamento certinho. Uma outra queixa que as mulheres acabam referindo bastante é que o DIU de cobre aumenta o fluxo menstrual e também as cólicas. Porém, é um dispositivo bastante interessante porque tem uma chance de falha mínima e que não faz uso de hormônio, então não vai interferir tão bruscamente no corpo da mulher. E por fim, chegamos aos métodos cirúrgicos, que são a laqueadura e a vasectomia. O SUS ele garante o direito de acesso a esses métodos, porém, por serem métodos considerados irreversíveis, existem algumas regrinhas a serem seguidas, como uma idade mínima de 25 anos e pelo menos 2 filhos, tanto para o homem quanto para a mulher. No caso das mulheres, a laqueadura, ela consiste num corte que é feito nas tubas uterinas e uma amarração que vai estar impedindo o encontro do óvulo com o espermatozoide. Dessa forma, não tem fecundação, não tem gestação. Já no caso dos homens, a vasectomia, é feito um cortezinho nos ductos deferentes e assim o espermatozoide não consegue ser ejaculado.
Ao contrário do que muitos homens pensam, isso não interfere em nada na masculinidade. A produção de espermatozoides continua acontecendo, porém eles só não conseguem ser ejaculados. No caso da vasectomia, é necessário um período de 3 meses de segurança até que possam ocorrer as relações sexuais sem uso de nenhum outro método contraceptivo, como por exemplo as barreiras, para ter uma chance mais assegurada. E outro ponto a ser ressaltado é que nenhum método é 100% eficaz, então por isso que a gente acaba aconselhando também a dupla proteção. Também é importante lembrar que a vasectomia é um procedimento bem mais tranquilo do que a laqueadura. A laqueadura é um método cirúrgico, enquanto que a vasectomia só precisa ser ambulatorial e usa uma anestesia local, então é bem mais tranquilo para o homem do que para a mulher. Para finalizar, queria lembrar vocês novamente que o único método contraceptivo que consegue proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis são as camisinhas. E que também existe um método de lactação, que é um método natural do corpo que ocorre durante o puerpério. Porém, para a gente estar fazendo uso dele, que é a lactação e a menorreia, quando não tem sangramento, a mulher precisa estar amamentando periodicamente, certinho, tanto durante o dia quanto durante a noite, para manter os picos hormonais certinho e dessa forma impedir a ovulação. E é por conta disso que no período de puerpério a gente acaba indicando que a mulher faça uso concomitantemente de um método de barreira ou então da mini pílula. Era essa mensagem que eu tinha para vocês hoje. Em caso de qualquer dúvida, vocês podem procurar ajuda na unidade de saúde mais próxima da casa de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!